Nosso objetivo nessa aula é o estudo da ação indenizatória, da responsabilidade civil do Estado e das principais diferenças entre o ilícito civil e o penal. Ao final, você conhecerá os principais traços e detalhes da ação indenizatória, da responsabilidade civil do Estado, bem como as diferenças entre o ilícito civil e o penal. Os atos ilícitos podem gerar as mais diversificadas ações, dependendo da esfera em que ocorrerem e do objetivo da vítima. Por exemplo, se o devedor não paga o que deve num contrato de mútuo, a ação poderá ser a de cobrança. Se o devedor paga a pessoa errada por engano e esta se recusa a restituir o pagamento indevido, será proposta a ação de repetição do indébito e assim por diante. Uma das ações mais importantes, porém, é a indenizatória. Vejamos alguns detalhes a seu respeito. A indenização por danos oriundos de ato ilícito é cobrada na chamada ação indenizatória, também chamada reparatória ou ressarcitória. Assim ocorre numa batida de automóveis, por exemplo. A vítima moverá contra o culpado uma ação indenizatória. O sujeito ativo capaz para propô-la é, em primeiro lugar, o prejudicado. Se já for morto, poderão propor a ação os seus herdeiros. Também têm capacidade todos aqueles que eram por ele alimentados. Outros, sim, podem propor a ação indenizatória os seus representantes legais ou procurador com poderes para tanto. Por fim, o caso especial é o do empregador que tem capacidade processual para demandar, exigindo a reparação do prejuízo que sofra em decorrência de dano causado ao empregado. E o sujeito passivo, ou seja, a pessoa contra quem se proporá a demanda, será o autor do delito. Se o autor for incapaz, o seu patrimônio pode ser atingido para a reparação dos danos se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou tendo não dispuserem dos meios patrimoniais necessários e suficientes. Trata-se de hipótese de responsabilidade subsidiária. O patrimônio do incapaz será, todavia, poupado se o pagamento da indenização privá-lo ou a seus dependentes do necessário à sobrevivência digna. Se estiver morto, os seus herdeiros responderão dentro das forças da herança. Além destes, pode-se acionar os co-obrigados pelo dano, como partícipe de um crime. Para a ação de reparação de dano, em geral, será competente o foro do lugar do ato ou fato, artigo 53, inciso 4º, letra A, do Código de Processo Civil. No caso de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, artigo 53, inciso 5º, do Código de Processo. O ônus da prova cabe ao autor da ação, que deverá provar a autoria, culpabilidade, o dano, o seu valor, não é isso? O nexo causal entre a conduta culpável e o dano. Em alguns casos, cabe ao réu provar a sua inocência, quando teremos culpa presumida, com a consequente inversão do ônus da prova. Extingue-se a ação pela renúncia, pela transação e pela prescrição, que será de 3 anos. Nós entendemos, corroborando a vertente doutrinária do Gustavo Tepedino, que a prescrição trienal prevista no inciso 5º, parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil, refere-se tanto à responsabilidade contratual quanto à extracontratual. Não há sentido aplicar esse dispositivo à responsabilidade aquiliana e o prazo decenal do artigo 205 à responsabilidade contratual. Quando o legislador impõe o prazo de 3 anos para a prescrição referente à reparação civil, ele não faz qualquer distinção, nem tem sentido assim a distinção doutrinária. Evidentemente, porém, que não estando o contrato definitivamente inadimplido, ou seja, estando as partes em negociação quanto a valores ou quanto a conteúdo da prestação, não há falar em ilícito contratual nem em dano, tampouco em obrigação de reparar.
Nessa hipótese, vigora de fato, seja o prazo decenal do artigo 205, caso se cuide de obrigação ilíquida, não constante de escrito público ou particular, seja o prazo quinquenal do inciso 1º, parágrafo 5º do artigo 206, caso a prestação consista em valor líquido estampado em instrumento público ou particular. Apesar disso, a jurisprudência do STJ vem entendendo que o prazo trienal do inciso 5º, parágrafo 3º do artigo 206 se aplica apenas às hipóteses de responsabilidade extracontratual, sendo aplicado à responsabilidade contratual o prazo decenal do artigo 205. Quanto aos juros e correção incidentes sobre a verba indenizatória, tem-se que corre a partir da citação ou do dano, variando a jurisprudência. O Código Civil diz que os juros de mora correm a partir da citação. Se o fato for criminoso, os juros contam-se do eventus damini. Mas e a correção? Como é que fica? Eu entendo que em regime de inflação galopante, como acontece aqui no Brasil de vez em quando, não há como não retrotrair a correção monetária até a data do eventus damini, a não ser que não haja necessidade, como nas dívidas de valor. Por outros termos, se o autor do delito deve o valor de um carro, responde por esse valor, sobre o qual não vai incidir correção monetária por não ser necessário. Vamos passar agora à responsabilidade civil do Estado. É a que impõe ao Estado a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos ou prestadores de serviços públicos no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. No Brasil, a teoria objetiva é aplicada desde a Constituição de 46, até a qual vigorou a teoria subjetiva preconizada no artigo 15 do Código Civil de 16. A teoria objetiva se funda no risco administrativo e na solidariedade social. A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo causado à vítima pela administração pública. Basta o dano. A vítima tem que provar só o dano e a autoria para ter direito à indenização. Segundo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa e dolo. Interpretando o dispositivo constitucional, nós temos o seguinte: primeiro, só cabe indenização pelos danos causados por agentes públicos. Por danos causados por terceiros, multidões, etc., e por danos advindos de fatos naturais, a indenização se baseará na teoria subjetiva, ou seja, deverá ser provada a culpa da administração pública. Segundo, o Estado só poderá regressar contra o seu agente se provar ter ele agido com culpa ou dolo. De acordo com o artigo 125 do Código de Processo Civil de 2015, a denunciação da lide, nesse caso, é opção do réu. Terceiro, por agente deve entender-se todo aquele que exerça função para pessoas jurídicas típicas, a qualquer título que seja. Quarto, dentre as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público, se incluem as concessionárias e permissionárias de serviço público. As autorizatárias não se incluem por não serem agentes públicos. Há um entendimento de que a responsabilidade dos prestadores de serviço público só será objetiva em relação aos consumidores do serviço, mas não em relação a terceiros. Assim, se um ônibus bater num carro, vindo a causar danos nesse carro e em seus próprios passageiros, a responsabilidade da empresa será objetiva quanto aos passageiros e subjetiva quanto ao carro. Esse é o entendimento. Há quem entenda que, pelo fato de nem a Constituição, nem o Código Civil fazerem essa distinção, não seria legítimo ao intérprete fazê-la.
Se tomarmos o lado do administrado, a segunda tese deverá prevalecer. Caso contrário, se tomarmos o lado da administração, deverá prevalecer a primeira. Em minha opinião, havendo dúvida nesses casos, a solução deverá beneficiar o administrado. Não fosse assim, para que seria objetiva a responsabilidade do Estado? Na prática, vem prevalecendo essa segunda tese na jurisprudência do STF, embora haja decisões no sentido da primeira tese. De qualquer forma, na prática forense, a culpa acaba sempre sendo examinada, porque o dever de indenizar cessa se o Estado provar que a culpa foi exclusiva da vítima. Se a vítima teve culpa parcial, poderá haver abatimento no montante indenizatório. Muito bem. Vamos agora às diferenças entre o ilícito civil e o penal. Em primeiro lugar, cabe lembrar que os atos ilícitos ocorrem em praticamente todos os ramos do direito. Há ilícitos fiscais, financeiros, econômicos, trabalhistas, etc. Nós escolhemos diferenciar o ilícito civil do penal por mero tradicionalismo. Ademais, seria meio desnecessário, pelo menos nessas aulas, um estudo aprofundado diferenciando todas as modalidades de ilícito de acordo com o ramo do direito em que ocorre. A distinção entre ato ilícito civil e penal faz-se sentir em várias esferas. Em sua definição já são diferentes. Por ato ilícito civil, devemos entender toda ação ou omissão antijurídica, em princípio culpável e lesiva, para gerar responsabilidade como regra. Por ato ilícito penal, ao revés, devemos entender toda ação ou omissão antijurídica típica e culpável. Na configuração do ato ilícito penal, a tipicidade e a culpabilidade são elementos essenciais. O delito civil e penal acham-se, portanto, próximos, porque em ambos encontra-se presente a antijuridicidade. Ambos podem ocorrer na esfera contratual e extracontratual. Distingue-se, entretanto, por quê? Porque o ilícito penal deve ser tipificado em lei, sendo necessariamente culpável. Devemos nos lembrar de que em direito penal a tentativa também se considera delito, o que não ocorre na esfera do direito civil. Mas há outras diferenças específicas. Partindo da tipicidade, um elemento essencial ao ilícito penal, nós temos que, em relação a este, haverá um número certo de condutas consideradas ilícitas, criminosas. O número de delitos na esfera penal é fechado, números clausos. Já considerando-se a desnecessidade de tipificação específica da conduta ilícita no direito civil, o seu número é aberto, números apertos. Vale dizer que toda conduta antijurídica é, em princípio, ilícito civil. Para gerar responsabilidade em regra, deverá amoldar-se ao artigo 186, ou seja, tem que ser culpável e lesivo. Outra diferença concerne a sanção. No direito civil, a sanção se faz pela reparação dos danos, dentre outras. No direito penal, é imposta uma pena que pode ser restritiva de liberdade, de direitos, podendo ser ainda pecuniária ou de prestação de serviços à comunidade. Finalmente, a responsabilidade civil pode passar aos herdeiros do autor do ilícito, enquanto que a pena é pessoal, não indo além da pessoa do réu. Como a maioria dos delitos penais também se ajusta à categoria de delito civil, é importante nós analisarmos as consequências do processo penal na jurisdição civil. Segundo norma expressa no Código de Processo Penal, artigos 63 e seguintes, a sentença condenatória no crime faz coisa julgada no cívil. Em outras palavras, sendo o indivíduo julgado culpado pelo juízo criminal, nada mais restará ao juízo cívil que executar a sentença criminal, estabelecendo os limites e o conteúdo da responsabilidade. Isto ocorrerá mesmo que o réu não seja punido, basta que seja considerado culpado. A sentença absolutória, entretanto, só faz coisa julgada quando provada a inexistência do fato ou a inocência cabal do réu, segundo a interpretação do artigo 935 do Código Civil, segundo o qual não se poderá mais questionar sobre a existência do fato
ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões já se acharem decididas no juízo criminal. Daí se conclui que, sendo o réu absolvido pelo juízo criminal, nada impede que se instaure ou que se dê continuidade à ação civil, a não ser nesses dois casos, isto é, provada a inexistência do fato ou a inocência cabal do réu. De acordo com o artigo 315 do Código de Processo Civil, o juiz civil poderá determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Todavia, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito deste, incumbindo ao juiz civil examinar incidentemente a questão prévia. Por outro lado, proposta a ação penal, o processo civil ficará suspenso pelo prazo de 1 ano, ao final do qual cessará a suspensão, devendo o juiz civil examinar a questão. Por fim, cabe explicar que as duas esferas são independentes. Se eu avanço um sinal luminoso atropelando um transeunte, eu responderei nas duas esferas delituais, sendo processado autonomamente em cada uma delas. Serei obrigado a indenizar a vítima na esfera civil e serei punido criminalmente. É isso aí.